Boa noite. Boa noite. Agora eu vi que os irmãos estão aqui, que eu não estou sozinho. Que bom, irmãos, nós podermos estar novamente nesta igreja, no qual eu a amo de maneira especial. Sempre digo, será sempre a igreja do meu coração. Por onde quer que eu passe, a segunda igreja sempre estará no meu coração. E nunca poderei esquecer essa igreja. E agradeço o diácono Carlos Marcos por ter nos convidado a estar nessa noite aqui também. Era para estar algumas quarta-feiras atrás, mas choveu muito, tiveram que cancelar, mas graças a Deus estamos aqui de volta. E Deus, assim, com certeza vai nos usar, como nós temos orado, porque Ele nos use de maneira especial. É bom rever os irmãos, ver a mamãe aqui, que bom vê-la. Mamãe sempre olhou para ali, ela está ali, não tem jeito. Sempre haverá a imagem dela ali. Irmãos, sem mais delonga, nós queremos convidar os irmãos, ou ser projetado, o Salmo de número 83, verso 1. Salmos de número 83, o verso 1. Irmãos, não liga de vez em quando tem que trocar o óculos. Esse aqui é para longe. Então, para ver os irmãos. Não tem projeção? Na minha tradução, diz assim dessa maneira: ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Está ali? Então os irmãos podem ler? Ó Deus, não te entristeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Queremos, irmãos, nessa noite, trazer para os irmãos algo que talvez aconteça na sua vida, já aconteceu na sua, na minha, já aconteceu diversas vezes, e que nós, às vezes, ficamos incomodados com isso. É com o silêncio de Deus. Nós sabemos que nós, desde criança, quando a gente aprende sobre oração, é o sim, não, espera. O sim a gente aceita, que é uma maravilha, o não também a gente aceita, mas quando Deus manda esperar, a gente tem que passar um tempo nas mãos dEle, sendo preparado para a bênção. Isso é muito difícil para nós. Eu quero dividir com os irmãos algumas experiências na Bíblia, que aconteceu sobre isso. E em que Deus esteve em silêncio, deixou que as coisas acontecessem, não se moveu a favor de, a não ser no momento em que Ele deveria mover. E Deus também faz assim conosco. Já deve ter feito com você, já fez comigo, se não fez ainda vai fazer. Porque Ele tem a maneira dele agir. Muitas vezes nós queremos que Deus haja no nosso tempo, mas Deus age no tempo dEle. E o tempo de Deus não é o nosso. Nós somos o Cronos e Deus, o tempo de Deus, o relógio de Deus não tem ponteiro. Então Ele age no tempo em que Ele quer. Lá em Gênesis capítulo 30, irmãos, verso 24, nós temos um texto aqui muito especial, que é o nascimento de José. José aqui aparece pela primeira vez aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 30, verso 24. E o tempo vai passando e aquele menino vai crescendo, de maneira muito especial. E Deus ali sempre sabendo que no futuro o que seria de José, Deus vai guardando José. E José agora começa a ter alguns sonhos. E esses sonhos começaram a incomodar os seus irmãos. Os seus irmãos então começaram a ver algumas coisinhas. José, depois com 17 anos... Ele começa a ter aquela coisa de jovem, adolescente jovem, e tem os seus sonhos, e começa a estar junto com seus irmãos e contar os seus sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos ficam um pouco incomodados com os seus sonhos, porque o sonho de José era um sonho assim muito superior, ele era sempre o superior, ele era sempre a primeira pessoa, e os irmãos ficavam incomodados com isso. E o tempo passou e aqueles irmãos, ao incomodar-se com José, resolveram então, sabendo que José era aquele filho querido, aquele filho que o pai gostava, porque ele era uma pessoa especial para o pai, e então os irmãos
dá um jeito de acabar com esse sonho de José. E José, então, os irmãos com essa história, não vamos tentar delongar dentro da história, porque nós vamos ganhar muito tempo, vamos perder muito tempo, talvez, falando sobre tudo isso. Mas o tempo vai passando sobre essa situação de José. E José, então, os irmãos sabem, ele é colocado num poço, os irmãos dele, de maneira especial, matam um animal, suja a roupa dele de sangue, e assim vai, coloca numa cova, ele é vendido para os medianitas. Os medianitas passam por ali, ele é vendido, até que José chega, então, lá no Egito. No Egito. E no Egito, José passa por diversas dificuldades na sua vida. Ele chega, tem aquela prova, aquela mentira da esposa de Potifar, faz tudo isso. José, então, sendo ele dentro de uma casa, que era uma pessoa realmente, que o seu dono amava realmente, e ele estava disposto a colocar realmente a casa dele nas mãos de José, mas acontece o problema lá com a esposa de Potifar. E agora José não é mais aquele homem de confiança dentro de casa. E José, então, é preso diversas vezes ali, ele passa por diversas dificuldades na prisão, mas Deus ali estava em silêncio. Deus não fazia nada, né? Deus não fazia nada. E José, então, ali dentro daquele calabouço, ele tem algumas experiências, né? Ele consegue trazer de volta alguns oficiais dali do rei, né? E ele fala com os caras: olha, como vocês chegaram lá, lembra de mim, né? Lembra de mim. Mal saberia que eles eram tudo amigo da onça, né? Não lembraram de José. E Deus continuava em silêncio. Deus em silêncio. Aquilo ali foi passando o tempo, até que Deus agora começa a agir no tempo dele. José é levantado, né, de novo, toma-se o seu lugar realmente ali dentro da casa, não mais de Potifar, mas do próprio faraó, né? E ali então ele utiliza de todas as regalias daquela casa, ele seja levantado e se torna ali, com a permissão de Deus, sendo o governador do Egito, sendo uma segunda pessoa no reinado do Egito. Deus agiu no momento certo, na hora certa. Talvez nós ficamos dizendo para Deus: Senhor Deus, olha, eu tenho orado sobre um problema na minha família, o meu esposo, meus filhos, alguém para se converter. Irmãos, calma, deixa Deus agir. Lá na igreja eu sempre digo para os irmãos, quando o irmão tiver algum problema, não fica acordado. Uma irmã chegou e falou assim: pastor, o irmão ora por nós de madrugada. Eu falei: não, irmão, de madrugada não oro para ninguém, não. De madrugada eu oro para mim dormir. O salmista diz: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me faz repouso tranquilidade. É hora de eu dormir. Por que, irmãos, que eu falei isso? Porque na Bíblia, no Salmo 151, diz o quê? Salmo 121, nosso Deus não dorme e nem cochila. Por que ele faz isso? Para nós podermos dormir. Ela até um dia comentou isso numa pregação que ela fez lá. Eu fui falar com o pastor falou para mim que no horário de madrugada, mas me deu a razão por que ele não fazia isso. Precisamos confiar no Senhor, irmãos, deixar Deus agir. Se a gente for ajudar Deus a fazer alguma coisa, a gente vai fazer igual lá a Sara, né? Foi ajudar lá a Abraão a ter o filho da promessa, como uma confusão está aí até hoje. Não tem jeito. Vamos para o livro de Daniel. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 3, verso 15. Ali estão alguns daqueles jovens, né? Daniel capítulo 1 começa aqui toda a história, né, do povo levado cativo para a Babilônia. Então vai ali 4 jovens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois foi trocado o nome, né? Daniel chamado Belsazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abdinego. E ali estão esses 4 jovens, longe da sua terra, longe da sua pátria, sofrendo, sabendo que teria muita dificuldade, porque tudo ali era ao contrário deles. A cultura era ao contrário, o Deus era outro. Mas esses jovens que estavam ali, estavam dispostos a servir o Senhor. E Deus conhecia o coração deles. Deus sabia quem era esse jovem. Deus sabia o qual, mesmo longe da sua pátria, longe da sua família, eles seriam pessoas confiantes em Deus.
Pessoas realmente tratadas, realmente tendo cuidado de Deus. Isso era muito importante para a vida desses jovens. Mas algo vem acontecendo assim de maneira terrível, talvez na vida desses 4 jovens. 4 jovens. O rei declara lá, olha, quando trocar a trombeta, né, a trombeta vai tocar o saltério, vai tocar não sei o quê, tocar isso, todo mundo tem que se abaixar para adorar o nosso Deus. Deus feito de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e assim era o Deus ali, pagão, que tinha na Babilônia. Mas esses jovens haviam colocado no seu coração, dizer o seguinte, não, nosso Deus é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Nós não temos outro Deus, o Deus dos hebreus é o nosso Deus. Eu fico preocupado, meus amados irmãos, se nos dias de hoje surgisse talvez uma ordem, né? Para que surgisse aí um louco qualquer aí governando o mundo e colocasse aí para nós, olha, quem não servir tal Deus assim, vocês vão morrer. Se você não se ajoelhar, né? Vão morrer. Infelizmente, muitos crentes, entre aspas, vão amarrar o sapato, né? Não, eu não estou abaixando, estou só amarrando o sapato aqui. Né? Mas aqueles jovens não fizeram isso. Permaneceram de pé. Permaneceram de pé. Mas a ordem era, quem não adorasse o Deus de prata, de ferro, de bronze, tudo isso seria lançado aonde? Na fornalha. Na fornalha. Interessante, irmãos, que Deus está vendo tudo isso. Deus está percebendo tudo isso, está vendo a fidelidade desses jovens. Mas Deus está em silêncio. Ele está deixando tudo acontecer. Deixando tudo acontecer. E então, o rei, de maneira especial, declara, tem que ser lançado na fornalha. Vocês não adoraram ao Deus de prata, de bronze, de ouro, de ferro, vocês têm que ser lançados na fornalha. E aqueles jovens, então, crendo no Deus que eles tinham. Mesmo Deus estando em silêncio. Mas ele sabia que os olhos de Deus estavam voltados para a vida deles, sabendo que eles eram pessoas especiais para Deus. Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você tenha que passar, talvez, Deus vai permitir que você passe até mesmo pela fornalha, pela prova. Mas sabendo que quando nós lemos esse texto da Bíblia, e o rei, quando ele olha, ele fica espantado, ele manda atar aqueles 3 jovens e jogar lá na fornalha. E o rei, de repente, ele fica espantado e começa a perguntar, vem cá, não foram 3 que nós jogamos lá dentro da fornalha atados? Eles disseram, sim, foram 3, mas eu vejo 4. Estão passeando dentro da fornalha. Não estão atados, estão passeando da fornalha. E o 4º homem parece filho dos deuses. Quando Deus fica em silêncio, meus amados irmãos, se você tiver que passar pela fornalha, Ele vai entrar junto com você. E diz o texto bíblico, aqueles jovens saíram dentro da fornalha, o que aconteceu? Nem um fio de cabelo deles havia sido queimado. Nem um fio de cabelo. Deus permaneceu em silêncio, sabendo que tudo que tivesse a acontecer, teria que acontecer. Mas no momento exato, meus amados irmãos, Deus começa a agir. Creia nisso. Ele faz isso conosco. Ele pode também fazer com você. Se nós andarmos um pouquinho mais, no capítulo 6, verso 16, ali nós vemos a história de Daniel. Daniel também era uma pessoa realmente, o rei até o amava, era uma pessoa especial para o rei. Mas Daniel também era alguém fervoroso, que servia ao Senhor, que amava ao seu Deus. E diz a Bíblia que 3 vezes ao dia ele virava para lá de Jerusalém e ali fazia as suas orações. Ele clamava, talvez lembrando do seu povo, da sua família, dos dias em que ele fazia ali o Shabá, que eles iam adorar o seu Deus no sábado, fazia as oferendas, tudo isso, mas ali na Babilônia não poderia fazer isso. E ali ele então virava para Jerusalém, talvez até chorasse nas suas orações. Estava ali aqueles povos cativos ali, Deus em silêncio, sabendo que tudo poderia acontecer. E Daniel agora, sendo uma das pessoas especiais dentro do reinado ali, do rei Ciro, rei Dario. Aí então as pessoas têm inveja de Daniel. Inventaram lá uma lei, um edito. E o rei vai e assina sem saber que era uma cilada. O seu melhor amigo estava para ser lançado na cova dos leões. E Deus estava em silêncio. Deus viu tudo aquilo. Deus poderia ter impedido Daniel ser lançado na cova dos leões? Poderia.
Deus poderia ter impedido de José ser vendido, Deus poderia levar José direto para o Egito, transformar José naquele foi, poderia pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, fazer o que eles foram ali no reinado e sem ser lançado na fornalha. Poderia. Mas Deus nos permite, meus amados irmãos, que nós passamos por alguma prova para saber quem nós somos. Se nós realmente somos fiéis a Ele, realmente somos. Às vezes tem crente que às vezes com uma provazinha tão pequenininha, né, já começa a se afastar do Senhor, já começa a dizer coisas, né? Mas esses homens passaram por tudo isso de maneira assim difícil, terrível. Daniel na cova dos leões, e o rei então ali manda fechar a cova, uma pedra estar ali, e Daniel então vai, e de manhã o rei não dorme, passa a noite acordado, talvez chorando, porque seu melhor amigo foi lançado na cova dos leões. E pela manhã, bem cedinho, aquele rei levanta e chega na beira da cova e diz: Daniel, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu serves, tenha te livrado? Daniel diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, a quem eu sirvo, me livrou da boca dos leões. E assim, meus amados irmãos, Deus vai agindo da maneira assim, muito especial. Vamos um pouquinho lá para o Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 3 ao 12, 8. Nós temos assim, algo muito especial. Ali no início, os apóstolos estavam pregando o evangelho, e a igreja crescendo de maneira muito especial, e todas as pessoas estavam ali, e tudo acontecendo, e o evangelho sendo pregado. Jesus havia subido para os céus, mas os apóstolos haviam passado pelo Pentecoste, e ali, aqueles que fugiram, que tinham medo, agora não têm mais medo, eles enfrentam tudo, e Deus está vendo tudo que está acontecendo na vida daqueles apóstolos, e Deus, de maneira especial, está olhando. Estevão é apedrejado, e tantos outros apóstolos ali sofrem. Tiago é morto à espada, e agora Pedro. Eu quero abrir um parênteses aqui, meus amados irmãos, dentro desse texto, ali a partir do capítulo 3, Atos capítulo 3, quando de maneira especial Pedro é preso. Tiago havia sido morto. E no dia seguinte, Pedro seria entregue também para ter o mesmo destino que Tiago teve. Mas existe uma coisa, meus amados irmãos, no nosso coração, que nós precisamos aprender com Pedro. Eu vi certa vez um psicólogo dizendo que seria impossível alguém fazer isso que Pedro fez. Se você soubesse, se você tivesse uma doença terrível, o médico deu um diagnóstico, você olha, você tem a pior doença que tem, e de hoje para amanhã você pode morrer. O que você faria? Irmãos, Pedro sabia que ia morrer. Sabe o que ele fez? Deitou e dormiu. Deitou e dormiu. Diz o texto bíblico que o anjo chegou e teve que despertar a Pedro. Pedro foi preso, meus amados irmãos. Deus em silêncio deixou que tudo isso acontecesse. Ele já havia sido preso antes numa prisão pública, e agora é preso numa prisão de segurança máxima. Soldados junto com eles, 4 soldados junto com eles, mais 2 soldados na entrada, mais outros 2 soldados, mais outros soldados. Pedro agora está na segurança máxima. Mesmo Deus em silêncio, Pedro sabia que de maneira especial Deus estava olhando para ele e agia em favor dele por algum motivo. Se ele morresse também, ele estaria com o Senhor. E tinha sua certeza disso. Será se nós, meus amados irmãos, quando passamos pelos problemas em nossas vidas, nem é problema de morte, será se nós deitamos e dormimos, como Pedro deitou e dormiu, dentro da prisão, irmãos? Talvez não era nada confortável. Ver a nossa casa, né, tudo confortável, né, lá o travesseirinho, a cama, o melhor colchão que nós temos, e às vezes nem assim nós dormimos. E Pedro, mesmo sabendo que Deus estava em silêncio, ele pega e dorme. Mas Deus olha, né, fala assim, não, temos que fazer algumas coisinhas em favor dele. Deus mandou o anjo e desperta Pedro. Pedro, acorda, Pedro. Acorda. E quando ele levanta, o anjo diz, olha, veste sua roupa e vamos embora. E Pedro, de repente, ele olha assim, as cadeias caem de suas mãos, seus pés. Né, ele sai andando.
Aí os guardas estão lá. Não sei se o guarda estava acordado, irmãos, olhando para lá, para Pedro, assim. Ele estava vendo Pedro, não sei o que acontecia ali. Não sei. Mas sei que os guardas estavam lá. Estavam ali. E Pedro saiu com o anjo. Né, foi saindo. Quando chegou lá, viu uma porta, irmãos, na frente. Né, talvez foi a primeira porta automática que nós vimos, né, na face da terra. Diz que a porta abriu por si mesmo. E a porta abriu, Pedro vai para o meio da rua. Depois que ele caiu em si, onde ele estava. No meio da rua, ele falou, estou preso, mas não. Deus estava em silêncio, mas no momento certo, Deus agiu. Para encerrar, meus amados irmãos, nós vamos entrar num particular muito grande na nossa vida e aproveitar que nós estamos na Semana Santa. Em Lucas capítulo 22, verso 41, Jesus sai com seus discípulos e vai para o Getsêmani. E ali Jesus é preso. No verso 22, 44, Jesus está ali, está cheio da sua agonia. E diz o texto bíblico que a agonia do Senhor Jesus era tão grande que as gotas do seu suor se tornaram em gotas de sangue. Deus sabia tudo o que ia acontecer com seu filho. Mas Deus está em silêncio. Deus deixa que as coisas aconteçam. Era o propósito de Deus. Às vezes, na nossa vida, meus amados irmãos, Deus tem alguns propósitos em nossas vidas também, que nós precisamos crer e saber que Deus estará cuidando de nós, mesmo se a gente estiver em silêncio. Mesmo se você acha que Ele não está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo as suas orações. E as nossas orações, meus amados irmãos, não estão em qualquer lugar. Se você abrir lá em Apocalipse, capítulo de número 5, para crer que no verso de número 3 ou verso 5, diz lá que as nossas orações estão em salvas de ouros diante do Senhor. As nossas orações estão diante do Senhor. Mesmo se você não está ouvindo a voz de Deus, que você não está conseguindo saber se Deus está falando com você ou não, mesmo no silêncio de Deus, Deus de maneira especial vai cuidar de mim, vai cuidar de você, no momento exato Ele vai agir. E Jesus está ali, o filho dele está ali em agonia. O filho dele passa por todo aquele julgamento. E lá em Mateus capítulo 27, verso 46, quando nós vemos realmente o silêncio de Deus, quando Jesus diz, meu Pai, por que me abandonaste? Talvez fosse o momento mais difícil, meus amados irmãos, da vida do Senhor Jesus. O próprio Filho, Deus está em silêncio, deixando que tudo aconteça com seu próprio Filho. Mas o primeiro dia da semana está para chegar. O domingo ainda vai chegar. Meu amado irmão, minha amada irmã, jovens, senhores e senhoras, você que está ouvindo também do outro lado da internet, saiba que o domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que Deus, de maneira especial, vai começar a agir, quem sabe esse primeiro dia da semana seja hoje. Talvez os seus problemas, você tenha falado com Deus, achando que Deus não está ouvindo as suas orações, que Deus está em silêncio, talvez hoje Deus vai começar a agir na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Quantas vezes há quanto tempo você está orando e Deus ainda não respondeu às suas orações? No verso de número, capítulo 22, no verso 47 e no 24, verso 5, de Lucas, ali vem o primeiro dia da semana, a ressurreição do Senhor Jesus. Aquelas mulheres vão ali, os discípulos também, um deles vão ali, para saber, de repente ouve uma voz que diz assim, olha, Ele não está aqui. A quem vocês procuram? Vocês não procuram aquele que morreu estar vivo aqui? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Deus se tornou em silêncio, irmãos, na vida de tantas pessoas. Teríamos tantas pessoas na Bíblia para usarmos como exemplos, mas não vamos ir mais além. Mas eu quero deixar para você nessa noite, meu querido amado irmão, meu amado querido, está talvez ouvindo para nós, nossos visitantes, talvez você ainda não é crente em Cristo Jesus, mas você pode, de maneira especial, orar ao Senhor, pedir a bênção dEle para a sua vida, Ele, de maneira especial, Ele vai, no momento certo, agir. Há quanto tempo você está orando? Eu me lembro muito bem, para encerrar nessa noite, uma experiência do irmão João Tavares, né? Que ele contou aqui na igreja certa vez, que estava orando para a conversão da esposa dele. Né? Há tanto tempo ele orava e
Até que um dia veio um pastor, alguém veio pregar aqui na igreja, falou que estava orando talvez 3 vezes mais o tempo, ele não tinha desistido de orar, parece que 16 anos, para conversar com ele. Falou, rapaz, estou orando só 6 anos e já quero desistir, está orando 16 e não. Ele orou, graças a Deus, irmã Ana, né? E esposa do pastor, do irmão João Tavares, acho que é Ana. Deolídia, irmã Deolídia, né? E ela então, de maneira especial, encontra com o Senhor Jesus, os dois, né? Agora nos céus, junto com o Senhor Jesus. Momento de Deus, meu irmão. Momento de Deus é de Deus. Não se desespere. Não se desespere. Deixa Deus agir. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não fica triste. Talvez vier o problema, se vier a dificuldade na sua vida. Há um hino do cantor cristão, que eu gosto muito dele, que é aquele que diz assim: ó, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, ele com hesitação. Não consentir, não consentir, não consentir, não consentir, que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Ó não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Que Deus nos abençoe.